queridos amigos que estão aqui nos acompanhando, seguindo esse canal do YouTube, nessa série de estudos bíblicos que nós estamos inseridos. Cartas à Igreja de Tessalônica. É muito bom a gente estar aqui. É um privilégio estarmos diante da palavra de Deus. E eu gostaria de felicitar a você e desejar a você que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. E gostaria de iniciar esse estudo de hoje fazendo uma oração e agradecendo a Deus por este dia. Pai querido, eu quero te louvar porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua graça nos alcançou e porque nós temos o privilégio, Deus, de, ó Deus, anunciar. Temos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Temos o privilégio de sermos enriquecidos e edificados pela Tua Palavra. Guarda a cada um de nós, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que estejamos aqui, ó Deus, com os corações abertos, a aplicarmos a Tua Palavra, que será aqui exposta, que será aqui estudada, mas aplicá-la no nosso coração, a fim de que nós tenhamos coragem, a fim de que nós tenhamos ânimo, disposição para espalhar o Teu Evangelho onde o Senhor nos colocar, onde o Senhor nos inserir. Louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém. Cartas à Igreja de Tessalônica, e hoje nós veremos uma fase dessa carta onde Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica sobre como ele se portou, como ele, Silvano, Silas e Timóteo se portaram na igreja enquanto eles estiveram ali em Tessalônica. Fazendo um pouquinho de uma recapitulação, nós vimos que Paulo plantou essa igreja em meio a perigos, em meio a dificuldades. Paulo estava numa região, indo para a Ásia, indo falar com os irmãos, igrejas pelas quais Paulo já tinha passado, regiões pelas quais Paulo já tinha passado. E o desejo dele era ver como é que estava a fé daqueles irmãos. Porém, em duas ocasiões, o Espírito Santo não permitiu, o Espírito Santo impediu, até que Paulo tem uma visão dada pelo próprio Espírito Santo, onde ele teria de ir para a Europa. E Paulo entra na Europa a partir da cidade de Filipos. E Filipos, ele chega ali a pregar o Evangelho, mas em meio a perigos também. Paulo e Silas foram presos por causa da pregação do Evangelho. Eles louvam, eles oram. Aquela prisão treme com a presença do Espírito Santo. O carcereiro se converte, toda a família do carcereiro se converte. E Paulo sai daquela cidade, um tanto quanto pouco inconformado, porque Paulo era um cidadão romano, e como cidadão romano, ele não foi tratado de acordo com as leis romanas, e Paulo pede ali para que eles possam se retratar. Paulo sai dali e ele vai para Tessalônica. E vimos, conversando aqui com o seminarista Rodolfo por duas ocasiões, nos dois últimos encontros que nós tivemos, que quando Paulo chega em Tessalônica, ali no capítulo 17 de Atos está registrado que Paulo, Silas e Timóteo ficam ali por pouco mais de um mês. Por 3 ocasiões, Paulo vai expor a palavra de Deus na sinagoga. E conversando aqui com o Rodolfo, interessante porque Paulo vai à sinagoga, as sinagogas onde estavam falando das promessas, da promessa do Messias, olhando para os profetas, olhando para tudo aquilo que foi escrito, ainda no aguardo de um profeta ou de um Messias que viria para destruir o Império Romano, para dar para Israel novamente o protagonismo de uma nação. No entanto, Paulo está dizendo ali que o Messias já veio. O Messias foi o Cristo que veio, que nasceu de Maria, que viveu ali naquele período com José, seu pai, com seus irmãos. Aos 30 anos ele começou a sua missão, chamou discípulos, treinando-os para ser apóstolos. Esse Cristo Jesus que curou muita gente, que ressuscitou muita gente. Esse Cristo Jesus que, de certa forma, burlou as leis cerimoniais, tocando em leproso, tocando em mortos, conversando com mulheres, pegando crianças no colo, conversando com gentios, com samaritanos,
indo até regiões samaritanas. Esse Jesus que foi à cruz, esse Jesus que dizia que ele veio trazer um novo reino, esse Jesus que foi morto, esse Jesus que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu aos céus e deixou aqui um povo. E Paulo está ali na sinagoga, onde havia muitos judeus, pregando esse evangelho, dizendo: a promessa já veio, a promessa já foi cumprida, e nós estamos esperando agora a volta para o estabelecimento desse reino para todo sempre. Por 3 sábados, Paulo ensinou a palavra de uma forma integral, aplicando toda a esperança que se tinha no Antigo Testamento naquele que já veio, Jesus. Bom, Paulo foi expulso dali, perseguiram aqueles que creram. A palavra de Deus ali em Atos 17 diz que muitos judeus se converteram e uma multidão de não-judeus se converteram. Portanto, Paulo passou ali por mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês naquele lugar e plantou ali uma igreja. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, Paulo está provavelmente em Corinto, onde Paulo passou 3 anos ali em Corinto. E em Corinto, Paulo sabe, ele tem informações da fé daqueles irmãos. E Paulo, preocupado como é que estava ali a fé, até um tanto quanto ansioso, como nós vimos a semana passada, Paulo envia Timóteo para saber das notícias daqueles irmãos. E Paulo recebe notícias maravilhosas daqueles irmãos, de como eles abraçaram o Evangelho, de como eles estão vivendo o Evangelho, de como a fé deles ultrapassou os limites, tanto que muitas regiões já sabiam como aqueles irmãos estavam se comportando. E o interessante é nós analisarmos como o Evangelho tem poder para transformar, porque em pouco tempo esse Evangelho foi pregado, e em pouco tempo os efeitos do Evangelho haviam sido estabelecidos na vida daqueles irmãos de Tessalônica. Tessalônica, uma região rica, uma região importantíssima, uma região que era competia como uma segunda cidade maior da Europa, como se fosse a capital da Europa. E ali estava o Evangelho, pregado, ensinado. E Paulo escreve preocupado porque alguns irmãos estavam compreendendo, estavam tendo alguns equívocos a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito daqueles que morreram em Cristo Jesus. Uma igreja de mais ou menos 1 ano e meio, ainda uma igreja nova, que tinha ainda muitas confusões ainda, porque eles estavam nascendo, eles estavam ainda aprendendo sobre o Evangelho, mas eles estavam vivenciando os efeitos desse Evangelho na vida deles. Semana passada, então, nós vimos como Paulo escreve a essa igreja, agradecendo a Deus pela vida da igreja, louvando a Deus pela vida da igreja, feliz pela vida da igreja. No entanto, também preocupado com algumas coisas que estão acontecendo ali. E nesta unidade de texto que nós veremos hoje, dos versículos 8, do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, nós veremos, queridos, que muitos que ficaram ali, sobretudo influenciados por aqueles judeus que não se conformavam com o evangelho de Paulo, que não se conformavam com um evangelho que dizia que o Messias já veio, para eles aquilo era uma mentira, para eles aquilo era uma heresia. Portanto, eles estavam tentando de todas as formas difamar a integridade e a reputação de Paulo, de Silas, de Timóteo e de todos aqueles irmãos que estiveram ali anunciando o Evangelho, evangelizando Tessalônica. Por isso nós veremos hoje a postura de Paulo, a postura dele na plantação da igreja. Paulo está aqui como se estivesse defendendo a estadia dele na região da Tessalônica, dizendo para aqueles irmãos: olha, vejam como eu me comportei, vejam como nós fizemos. E Paulo não diz só dele, mas diz da sua equipe missionária.
Vejam como nós nos comportamos. Foi assim, desta maneira. Portanto, diante de tudo isso, diante das declarações de Paulo a respeito da sua estadia ali, nós também, lá no final, tiraremos lições para as nossas vidas. Fique conosco, aprenda conosco. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de compartilhar também esse estudo bíblico. Não esqueça de poder ampliar este canal para pessoas, para amigos, para familiares, para que mais pessoas possam ter à disposição o ensino da palavra de Deus. Bom, o versículo de 1 a 8, nós vemos o caráter do ministério de Paulo em Tessalônica. Quando nós estamos falando o caráter do ministério de Paulo, nós precisamos colocar aqui a equipe missionária de Paulo. Pelo menos os três principais que estavam aqui, mesmo porque essa carta ela é escrita pelos três irmãos, Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo. Paulo ele leva a sério essa questão da unidade, dessa equipe, desse corpo missionário que esteve em Tessalônica. Então, o caráter dos nossos irmãos, como é que eles se comportaram? Paulo está dizendo, olha, igreja de Tessalônica, foi assim. E é assim que eu gostaria que vocês testemunhassem de nós também, de como nós estivemos aí. Em primeiro lugar, você já ouviu essa frase? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Isso é muito interessante porque Paulo ele sai de cena depois de praticamente um mês. Paulo e seus amigos saem de Tessalônica. Eles vão para a região de Corinto, na Caia, depois Corinto, e não voltam mais ali. Imagine só aqueles que se levantaram, aquela turba que se levantou como inimigos de Paulo, como inimigos desta missão gloriosa, dessa missão que o próprio Deus separou os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus missionários para estarem ali. Veja, o quanto eles não criticaram Paulo, o quanto eles não criticaram Silas e Timóteo. Esses homens vieram aqui para ludibriar vocês. Esses homens vieram aqui para ganhar algo de vocês. Esses homens vieram aqui mentindo para vocês que esse Messias já veio. Nós estamos esperando o Messias, mas o Messias poderoso, o Messias que vai levantar a nossa nação de volta, o Messias que vem com as suas armas e com o seu exército. Nós estamos esperando um libertador político, esse libertador que morreu numa cruz, fracassado, que eles dizem que ressuscitou. Isso é uma inverdade. Isso são mentiras. Esses homens são impostores. Imagina, esta igreja nova, que recebeu esse evangelho, muitos não-judeus que receberam este evangelho, creram que isso é verdade, mas não por causa de Paulo, mas que o próprio Espírito Santo testificou no coração deles, queimou no coração deles a verdade do evangelho. Porque isso não pode ser provocado por homens, isso não pode ser provocado por bons evangelistas. Por mais que os evangelistas possam crer, tem o Espírito Santo, só o Espírito Santo tem poder para convencer. E quando o Espírito Santo convence, ele convence o homem com toda a verdade. E aí, aquela igreja ali em Tessalônica, uma igreja nova, uma igreja recém-formada, um pouco mais de um ano e meio, tendo de ouvir daqueles homens que ali estavam, que tudo aquilo que Paulo, Silas e Timóteo haviam pregado era mentira, era um engodo. Jesus, ele pode ter sido um grande mestre, um grande filósofo, mas ele não tem o caráter de um Messias vindo da parte de Deus. Imagina, uma mentira contada várias vezes, ela pode se tornar verdade. Olha o enfrentamento que aquela jovem igreja estava passando. Por aqueles homens que se designavam mestres, conhecedores das Escrituras, conhecedores da tradição de Israel, conhecedores de
todo o Antigo Testamento, a aqueles homens não havia sido revelado o mistério de Jesus, que havia já vindo, chegado, foi assunto aos céus e prometeu que um dia vai voltar. Uma mentira contada várias vezes se torna verdade. E como é que foi a postura dessa igreja? E como é que foi a postura desses amados irmãos? Bom, primeiro, Paulo vai nos mostrar aqui, escrevendo a carta a essa igreja, que o início dele, o início do evangelho e a chegada do evangelho na Europa, sobretudo na Tessalônica e anteriormente em Filipos, foi feito com muito sofrimento. Percebam, se Paulo, Silas, Timóteo chegassem em Filipos e começassem a pregar o evangelho, querendo ganhar algo, querendo obter lucro com a pregação do evangelho, quando eles chegassem em Tessalônicas, eles chegariam muito mais motivados a ganharem. Eles estariam muito mais motivados a mentirem para aquele povo de que um produto que eles estavam ali apresentando, o produto religioso que eles estariam apresentando, daria para eles mais motivação, mais empreendimento para que eles conquistassem mais. No entanto, Paulo escreve assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus também em meio a muita luta. Que motivação é essa? Que alguém, antes de chegar num determinado lugar, passou por um lugar onde eles passaram em Filipos, foram presos, apanharam, não se observou o devido processo legal, sendo ele cidadão romano, sofre, apanha, é colocado numa masmorra, é acorrentado, e depois que ele sai dali, vai para uma outra região, na Tessalônica, e também em meio a muita luta, em meio a muita dificuldade, esses homens apresentam com alegria, com êxito, com ânimo, com vigor, o evangelho da graça de Deus. Como isto? Que tipo de motivação é esta? Que lucro que eles teriam ou que eles tinham, baseado em sofrimento, baseado em dor, baseado em oposição? E Paulo está dizendo para aqueles que estavam ouvindo dos inimigos dele lá em Tessalônica: olha, esses homens vieram aqui para enganar vocês, esses homens vieram aqui motivados pelo lucro. E Paulo está dizendo: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Nós não chegamos aí por nossa própria vontade. Nós chegamos aí porque Deus nos conduziu para aí. Mas vocês sabem que apesar de maltratados e insultados, nós tivemos ousada confiança em Deus para anunciar a vocês o Evangelho, a verdade, para anunciar a vocês Cristo, o Evangelho vivo, Cristo, a boa nova para vocês. E não foi com muita facilidade que isso aconteceu. Foi em meio a lutas. Foi em meio a dificuldades. Aqueles que estão dizendo para vocês que a nossa chegada aí foi uma chegada para enganar vocês, ludibriar vocês, fazer algum tipo de magia no vosso meio para obter lucro de vocês, nós testemunhamos a vocês. E nós lembramos a vocês que não foi bem assim. Vocês sabem. Vocês sabem como nós chegamos aí. Vocês sabem da forma que nós chegamos. Anteriormente, sofrendo, sendo maltratados em Filipos. Mas nós tivemos ousada confiança.
E era muita ousadia. Paulo entrar na sinagoga invadir, claro que com muita educação, porque eles não invadiram, mas entrar dentro de uma sinagoga, conhecendo as tradições dos seus patrícios, já que Paulo também era judeu, e ter a oportunidade de aplicar todo o ensino do Antigo Testamento na pessoa de Jesus, na pessoa do Messias. É muita ousadia, é muita intrepidez. Na verdade, eles deviam ser muito polidos para entrar num lugar, para entrar num ambiente, talvez concordar com aquele ensino teológico. E a palavra de Deus diz que Paulo dialogava, conversava. E a gente não tem o teor da conversa. Mas provavelmente eles ali todos animados, falando da promessa que um dia viria, e Paulo dizendo: já veio. Ele já esteve entre nós. Nós, pelos nossos pecados, matamos o Cristo. Mas nós, pelos nossos pecados, somos justificados pelo sangue de Cristo. E não é a nossa tradição. E não é a nossa confiança nos pais antigos que esperavam. Mas é a nossa confiança na promessa cumprida, Cristo Jesus, que nasceu em Belém, que viveu nas regiões da Galileia, que assumiu o nosso pecado na cruz, que foi punido pelo Pai, pelo Yahvé, que vocês tanto creem, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que apareceu a mais de 500 pessoas, e que depois subiu aos céus, e que deixou aqui a sua igreja, para que ousadamente pudesse anunciar o Evangelho, que é o próprio Cristo, que é o Filho de Deus, encarnado, que se fez um de nós. Nós anunciamos a vocês com ousadia o Evangelho de Deus. Não foi motivado por lucros, não foi motivado por dinheiro, não foi motivado pela fama, não foi motivado por seguidores que nós poderíamos ter, mas foi motivado pelo Espírito Santo. Nós não chegamos a vocês em vão. O início foi com sofrimento. O início foi com dor. E vocês sabem disso, apesar daqueles que mentem, daqueles que estão falando da nossa reputação. Estão tentando tirar de vocês a honestidade que nós tivemos. E nós estivemos aí, motivados não por quaisquer lucros, mas mesmo em dor, motivados por um chamado que nós tivemos, porque não estivemos aí em vão. Segunda coisa que Paulo coloca escrevendo aos irmãos, no sentido de não numa motivação de autodefesa, mas numa motivação de lembrança à igreja e numa motivação de admoestar a igreja e exortar a igreja a que eles não absorvam, a que eles não creiam na mentira daqueles que se levantaram como opositores do ministério de Paulo e de seus amigos. Paulo diz assim, no versículo 3 e 4: pois a nossa exortação não procede de erro e intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Paulo está dizendo aqui que ele recebe um chamado de Deus. Um chamado de Deus para a proclamação do Evangelho. Então ele está lembrando a igreja que a nossa exortação, ela não procede de erro, ela não procede de engano, ela não procede de intenções impuras, de intenções malignas, não.
Nós não fomos aí para nos aproveitar de vocês. Nós não fomos aí para ganhar o elogio de vocês, o elogio barato de vocês. Não. A nossa intenção e a nossa exortação aí não procede, ela não vem do erro, de heresias, de intenções outras, humanas, impuras. Nem se baseia no engano, se baseia na verdade que é Jesus. Pelo contrário, visto que, em primeiro lugar, nós fomos aprovados por Deus. E não foram aprovados por méritos. E não foram aprovados porque eles queriam fazer uma coisa boa. Eles foram aprovados, queridos, porque eles foram chamados por Deus. Eles foram vocacionados por Deus. Essa vocação, ela vem do alto. Essa vocação, ela é espiritual. Essa vocação não é que o homem, olha, eu quero pregar o evangelho, eu vou na boa vontade. Se ele não for chamado, ele vai por um engano. Ele vai muitas vezes por más intenções. Ele vai muitas vezes para pregar um outro evangelho. E Paulo diz assim, que Deus nos confiou o evangelho, as boas novas, o anúncio das boas novas. É interessante essa palavra confiou. Antigamente, um rei, quando conquistava um lugar, quando conquistava uma nação, ele mandava à frente alguns mensageiros para anunciar a vitória. Ele confiava a palavra da vitória a alguns mensageiros. E esses mensageiros tinham a responsabilidade de anunciar as boas novas, as boas notícias. É muito interessante quando nós recebemos a grande comissão de Jesus, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Deus está dizendo, Jesus está dizendo para nós, olha, agora vocês são os meus mensageiros. E isso ele está dizendo para nós, discípulos, não só para aqueles que ouviram lá, há 2000 anos atrás, mas essa palavra ela é atualizada para a igreja dele hoje. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu venci o mundo, eu venci Satanás, eu venci a morte, eu agora vou estabelecer o meu reino. Sabe o que Deus faz? Deus em Cristo Jesus, pelo seu poder e sua autoridade, nos chama para sermos os seus mensageiros, os seus embaixadores, e nos confia a palavra do Evangelho. Segundo Coríntios 5, versículo 18 e 19, vai nos anunciar, vai nos dizer isso. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos confiou a palavra do Evangelho. Portanto, nós somos os mensageiros do Rei, anunciando ao mundo, dizendo, olha, o meu Cristo venceu, agora Ele reina. Venham para o reino e sejam súditos desse novo rei. Saiam dos reinos das trevas e venham para o reino da luz. É esse o nosso papel. E Paulo está dizendo ali, testemunhando para essa igreja, conversando com essa igreja, escrevendo essa igreja, a ponto de ele, nós somos aprovados por Deus, a ponto de ele nos confiar o Evangelho, a boa nova. Nós somos mensageiros. Em meio a dores, em meio a perseguições, em meio a opositores, em meio a prisões, nós somos os mensageiros. Deus nos deu essa responsabilidade porque nós fomos chamados, vocacionados para fazer essa obra. Assim falamos, assim anunciamos. Mas existe um outro termo muito interessante que Paulo coloca aqui, e que está sublinhado também, como algo muito importante. Não para agradar as pessoas. Por vezes, nós que somos os mensageiros de Deus, nós esquecemos de algum detalhe muito interessante na pregação do Evangelho. Por vezes nós
para não ofendermos as pessoas, os nossos amigos ou os nossos parentes, os nossos vizinhos, nós os convidamos a virem à igreja, oferecendo para eles algo muito dócil. Por vezes começamos a pregar o evangelho dizendo: olha, você sabia que Deus te ama? Uau! Pessoa toda suja, toda melecada em seus pecados, em seus delitos, na sua autojustiça, confiando em si mesma, confiando de que ela mesma se redime por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa boa, por ser um bom marido, por ser um bom cidadão, por ser um bom pagador de impostos, por ser um trabalhador dedicado que, olha, conquista a coisa no suor do seu rosto. E aí a gente começa a pregar o evangelho dizendo: Deus te ama. Paulo está dizendo, queridos, que o evangelho, quando nós o pregamos na sua integridade, na sua integralidade, ele não vai agradar os ouvidos. Porque o evangelho começa, primeiro, nós falando da grandeza de Deus, da pureza de Deus, da santidade de Deus. E em segundo lugar, nós anunciando que o homem sem essa conexão com Deus, sem confessar os seus pecados a Deus, sem crer que só o sangue de Cristo Jesus é que purifica esse homem de todo o mal, dizendo para esse homem que nada que ele faça vai fazer com que Deus se agrade dele, dizendo para este homem que ele está eternamente perdido e eternamente desconectado da presença de Deus, que Deus não o conhece no sentido de ter relação com ele, porque ele está eternamente perdido, que Deus não o aplaude porque ele é um bom cidadão, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador, um bom político. Não. Aliás, o apóstolo Paulo, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, ele vai insistir para Timóteo: Timóteo, prega toda a palavra, a tempo e fora de tempo, porque haverá tempos onde as pessoas se cercarão de mestres, de pastores, de apóstolos, de bispos, que falarão aquilo que elas querem ouvir. Um evangelho palatável, gostoso, onde não existe confronto com o pecado. Um evangelho que não leva as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. E pecados aqui, queridos, diga-se, tudo aquilo que fazemos para nossa autossatisfação, tudo aquilo que nós nos alegramos conosco mesmo, tudo aquilo que a gente tira do protagonismo da glória de Deus para colocar a nossa vida, a nossa satisfação, o nosso gosto e o nosso jeito na frente. Essa semana, vendo um vídeo que está viralizando na internet, um pastor bonito, novo, aliás, com milhões de seguidores nas suas redes sociais. Aí ele começa pregando e dizendo assim: meu irmão, minha irmã, quais são os seus sonhos? Que sonhos você tem? Saiba que o sonho que você tem, por maior que ele seja, foi Deus que colocou esse sonho no seu coração. Foi Deus que colocou esse sonho na sua mente. Então Deus agora ele vai ser obrigado a realizar este sonho na sua vida, porque ele não seria desonesto com você de colocar esse sonho em você se ele não pudesse te dar. Portanto, meu lindo, portanto, minha linda, olha, satisfaça-se, porque Deus vai fazer esse sonho ser realizado. Que delícia ouvir isso. Deus não tem compromisso, querido, com sonhos nossos. Deus tem compromisso com a sua vontade, que é boa e perfeita, agradável. Deus não tem compromisso, queridos, de nos dar este reino aqui,
Este reino que nos oferece coisas, bens materiais, onde os crentes de sucesso são aqueles que chegaram lá. Crentes de sucesso são aqueles que chegaram lá e se abrem generosamente para dar. Quanto mais Deus nos prospera, mais Deus nos dá a oportunidade de abrirmos as mãos. Meu lindo, minha linda, você precisa se arrepender do seu pecado. Abrir mão da sua vontade para se alegrar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. No entanto, meus irmãos, igrejas abarrotadas, ouvindo esse evangelho, que coloca a vontade, o desejo, o sonho dos homens no centro. Paulo chega ali em Tessalônica e não agradou os judeus, dizendo: Cristo já veio e vocês precisam se arrepender dos vossos pecados para que Ele seja o verdadeiro Messias, o verdadeiro Rei de vocês. Assim falamos. Não para agradar as pessoas. Percebam? Um evangelho que agrada pessoas. Um evangelho que não confronta pecados. Ele faz, queridos, com que igrejas se abarrotem de pessoas. Encham. Que cantem cânticos que elevam essa natureza de conquista, mas por aqui e agora. Mas nós pregamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o coração. Deus que esquadrinha as intenções. Paulo não foi ali para pregar de si mesmo. Paulo não foi ali para falar de um Cristo que ama sem a necessidade de uma transformação. Paulo foi ali, levado por Deus, para pregar o evangelho integral de Cristo Jesus. Deixou muita gente insatisfeita. Deixou muita gente infeliz. Confrontou muita gente. Mas muitos dos que foram confrontados foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Confessaram seus pecados. Arrependeram-se. Como nós vimos a semana passada, uma igreja nova, mas com uma fé operosa. A operosidade da fé, onde eles trabalhavam, crendo e confiando no poder de Cristo Jesus. É sobre isso o evangelho. Então Paulo, ele não vai ali em vão com Timóteo, com Silas. Ele não vai ali com más intenções. Ele não vai ali pregando o evangelho baseado no engano, ou seja, um evangelho baseado em meias palavras, um meio evangelho. Ele prega o evangelho todo a todo homem. E essa é a nossa missão, pregar todo o evangelho a todo homem. Mas continuando, os versículos de 5 a 6, Paulo ele faz uma defesa da sua integridade. É muito interessante a gente entender a palavra integridade. A integridade é o fato de nós sermos inteiros. Inteiros. Eu sou o que sou, onde estou. Quem eu sou? Nós precisamos olhar para a nossa integridade, para a nossa identidade e sabermos que onde nós estamos, nós somos o que somos. É interessante como nós somos tentados a nos adaptar em ambientes diferentes, como se fôssemos uma espécie de camaleões humanos, onde nós vamos mudando de cor a cada ambiente que nós estamos. Nós somos tentados a isso. Na igreja eu sou crente, no meu trabalho eu sou apenas um profissional, na minha escola eu sou apenas um estudante,
Na minha família eu estabeleço um outro papel. Domingo eu volto a ser crente de novo. No ambiente onde fala certas coisas, eu me adapto àquele ambiente para falar aquilo que todo mundo está falando. No ambiente que pensa certas coisas para eu não me prejudicar, então eu penso filosoficamente ou até religiosamente de acordo com aqueles que estão pensando. Eu lembro de um amigo que, há muito tempo atrás, numa entrevista de emprego, ele assinou alguns papéis que se davam: quem é você, onde você mora, filiação, e colocava assim: qual é a sua religião? E esse amigo fora criado na igreja, e ele não confessou que ele era um evangélico ou um protestante. Ele ficou com medo de não conseguir um emprego. Porque se ele dissesse que era cristão, evangélico, de cara, ele não ia ser aprovado por aquela empresa. Não posso dizer isso. Integridade. E a gente ser o mesmo. Com a família, sem a família, com a igreja, sem a igreja. Eu gosto muito da postura de integridade de Daniel e seus amigos quando vão para a Babilônia. Jovens rapazes. Sem a comunidade de Judá por perto, sem os seus líderes espirituais por perto, sem os seus pais e seus amigos por perto. Chegam na Babilônia, têm todo o privilégio de poderem comer as comidas do rei, as comidas do imperador da Babilônia, de Nabucodonosor. E eles dizem: nós não vamos comer essa comida não. Nós não vamos nos contaminar com essa comida. A postura deles de integridade custou a eles serem jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, depois de muito tempo depois de Daniel ter sido colocado na cova dos leões, e eles continuaram os mesmos e trouxeram bênção para a Babilônia. Percebe? Eles poderiam usufruir do privilégio dos seus empregos, do privilégio dos seus estudos, do privilégio de terem banquetes à sua disposição. Eles abriram mão por conta de serem íntegros. Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses: a verdade, como vocês sabem, é que nós nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Nós nunca chegamos batendo nas costas: olha, que povo bacana, que legal estar aqui entre vocês. E nunca usamos de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem dos outros. Nós não estivemos aí por nossa causa. Nós estivemos aí por causa do Evangelho. Nós estivemos aí para anunciar ousadamente o Evangelho. Nós estivemos aí porque fomos chamados. Nós estivemos aí para pregar o Evangelho, não para agradar homens, mas para agradar o nosso Deus. Vocês sabem. E Deus também é nossa testemunha. Nunca andamos aí buscando elogios. Olha Paulo, Silas, olha como esses homens são. Nunca estivemos aí para ganhar de vocês, para ganhar dinheiro de vocês. Nós já viemos perseguidos de Filipos. Nunca ficamos interessados em nós mesmos, senão no poder, na pregação do Evangelho. Vocês conhecem a nossa integridade. Vocês sabem. E no versículo 7, Paulo vai dizer de como eles abriram mão de direitos por uma causa maior. Embora como apóstolos de Cristo, aí poderiam se orgulhar desse título de apóstolo, como hoje, muita gente se intitulando apóstolo, designando para si poderes, para que as pessoas estejam debaixo do guarda-chuva apostolar de alguém, onde esses apóstolos são pessoas com
um grau de ordenança de autoridade, onde pela autoridade deles, eles dizem para casais: vocês podem casar. Não, você não pode casar, vocês têm que estar debaixo dos meus pés, da minha autoridade. Homens com roupas de luxo, carros de luxo, aviões, viajando para aqui e para ali, sendo apertado por multidões, homens que não conversam com ovelhas simples, mas que estão sempre cercados, inclusive de seguranças. Ouvindo um pastor famoso, esses dias, na igreja dele, ele disse: eu ando cercado de seguranças, e não vem para cima de mim não, porque senão vai complicar a vida de vocês, senão vocês vão parar no outro lugar, numa outra dimensão, vocês vão morrer, então não cheguem perto de mim. Meus amados, um pastor de igreja, andando rodeado de seguranças, ameaçando pessoas que, se chegarem perto dele com outras intenções, vão morrer, porque os camaradas aqui que estão do meu lado sabem atirar. Eu fico, queridos, pensando há 2000 anos atrás no apóstolo Paulo, um homem que diz: olha, embora como apóstolo pudéssemos fazer algumas exigências a vocês, porque nós somos chamados não por nossa causa, mas fomos chamados por Deus, nós preferimos ser carinhosos quando estivemos com vocês. Assim como uma mãe acaricia os seus próprios filhos. Que coisa mais linda, meus amados. Nós até poderíamos cobrar aí de vocês. Nós teríamos até o direito de dizer para vocês: olha, nós precisamos de tanta oferta, a gente precisa comer, a gente precisa beber. E Paulo nunca quis ser pesado para ninguém. Paulo trabalhava com tendas, para não ser pesado às igrejas quando ele chegava em determinado lugar, aquelas pessoas que estavam sendo convertidas. Apesar de termos direitos, nós abrimos mãos desses direitos. Nós não quisemos pesar nada a vocês, e ao contrário, nós tratamos vocês com muito carinho. Eu fico pensando que no intervalo desses sábados que Paulo estava ali em Tessalônica, eu fico pensando no relacionamento que Paulo teve, porque Paulo, talvez trabalhando com tendas, ali num lugar que ele novo, que não tinha nenhum cristão, que não tinha ninguém que ele conhecia, que não tinha uma família, falou: olha, eu vou lá, nós vamos ficar hospedados em tal família. Não, ele chega para pregar o evangelho num lugar onde não havia evangelho, num lugar onde não havia igreja, num lugar onde não havia crentes. Mas eu fico imaginando, né, porque Lucas, no capítulo 17, fala desses 3 sábados que ele conversou sobre o evangelho ali na sinagoga em Tessalônica. Mas no intervalo, Paulo se relacionava. Paulo conversava. Imagine pessoas que viram Paulo na sinagoga: Paulo, vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar. Eu queria saber mais daquilo que você falou no sábado. Eu queria saber um pouquinho além. Eu não entendi quando você falou em ressurreição. Eu não entendi quando você falou no retorno de Cristo. Eu não entendi quando você falou no céu ou no reino de Cristo. Eu não entendi quando você falou da crucificação, do sangue, da justificação. Paulo, conversa aqui com a gente. Estou aqui usando de liberdade poética. A gente não tem descrito isso. Mas Paulo não ficou dormindo. Paulo não ficou sossegado. Paulo se relacionava. Paulo e seus amigos. E Paulo dizendo que nós preferimos trocar todo o direito que nós poderíamos ter para sermos carinhosos com vocês, assim como uma mãe acaricia os seus próprios filhos. Que linda carta de amor de um apóstolo, de um homem que poderia se orgulhar de ser apóstolo, porque ele foi chamado pelo próprio Deus. Ele não se autodesignou apóstolo. E ele fala: eu nasci fora de tempo. Ele não andou com o Senhor Jesus, mas ele teve um encontro radical com Jesus, sobrenatural com Jesus.
na narrativa de Lucas em Atos capítulo 9. E o próprio Cristo o separou para falar entre os não-judeus. E ele é um nascido fora de tempo. Paulo se reconhece como o maior dos pecadores. É assim que Paulo se vê. Mas ele, que poderia ter direito, ele abre mão de direitos. Ele poderia ter feito exigências como apóstolo de Cristo. Mas preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês. Assim como uma mãe acaricia os seus próprios filhos. E por último, Paulo testemunha de uma entrega, não de um produto, mas da própria vida. Paulo não está ali, e seus amigos não estão ali para olhar Cristo como se fosse um produto. Ele está sim, queridos, pregando o evangelho da verdade. O evangelho que transforma vidas e corações. O evangelho que une pessoas. O evangelho que tem o poder de acolher pessoas de diferentes matizes, negros, brancos, políticos, imperadores. Eu fico imaginando hipoteticamente, na possibilidade aí, como Deus é o Senhor dos impossíveis, de um imperador da Coreia do Norte se converter. De ele quebrar os muros da Coreia, que separa a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. E até o primeiro-ministro da Coreia do Sul dar-lhe um abraço. Pedir perdão para tudo quanto aconteceu. Fazer daquele país um país livre. Abrir mão do orgulho dele de se achar um próprio Deus. Eu fico pensando no poder do evangelho de converter o imperador japonês com o imperador chinês, e eles abrirem as fronteiras, se perdoarem, chorarem na presença do Senhor. Darem as mãos e andarem juntos. Só o evangelho tem este poder. Paulo está dizendo: eu não vim aqui vender um produto. Eu não vim aqui apresentar um produto mágico para vocês. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus, essa é a oferta, e a oferta de transformação, mas Paulo está dizendo, mas também nós estávamos dispostos a oferecer a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. A oferta do evangelho para que eles crescem. Paulo está dizendo, mesmo que isso custasse a nossa própria vida, nós estávamos dispostos a morrer, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Meus irmãos, como isso deveria ser transformador em meu coração, no coração dos líderes da nossa nação. Temos um coração afetuoso, amoroso, para com vidas perdidas, oferecendo a elas o evangelho da graça, de graça, esse evangelho que leva o homem a se arrepender dos seus pecados, cuidar dessas pessoas carinhosamente, tratar dessas pessoas caídas, machucadas, ricas financeiramente, pobres financeiramente, mas todos pobres espiritualmente, a fim de que elas recebam a verdadeira justificação, a verdadeira identidade, a verdadeira filiação em Cristo Jesus. Não apresentarmos apenas o evangelho, mas estarmos dispostos a oferecer a nossa própria vida, não em sacrifício para merecermos algo de Deus, mas na possibilidade, inclusive, se precisarmos morrer por conta do evangelho. Louvado
Bendito seja o nome do Senhor. Paulo mostra aqui alguns ingredientes basilares para a nossa vida e para a nossa carreira cristã como mensageiros do Evangelho de Cristo Jesus. Mensageiros da boa nova. Mensageiro daquele que conquistou, que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu os nossos pecados, que nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós anunciando em todos os lugares, já veio, o rei já veio, vem para esse reino, venha para habitar agora debaixo do reinado de Cristo Jesus. É sobre isso o nosso papel de evangelistas. Portanto, Paulo dá aqui alguns ingredientes que são extremamente importantes para que nós os observamos. Paulo coloca isso como fases da obra evangelística. O evangelho não é feito sem sofrimento, ele não é pregado sem sofrimento, ele não é anunciado sem sofrimento. Há muitas pessoas nesse momento que estão em lugares difíceis demais, sendo hostilizados, missionários que foram levados por Deus, sendo hostilizados por causa do Evangelho. E a motivação deles é o Evangelho, não é o lucro, não é a vida boa, mas é anunciar o reino, a vitória do reino sobre todas as coisas. O Evangelho só é feito e realizado por aqueles que foram chamados. E quando nós falamos de vocação, vocação aqui não é pastoral, vocação aqui não é para sermos missionários, vocação aqui é quando nós somos chamados, vocacionados para a salvação. Essa vocação que foi feita do alto, para aqueles que são eleitos, automaticamente nós recebemos a vocação de sermos proclamadores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse evangelho só pode ser pregado por você, irmão, por nós, irmãos, pela igreja de Cristo Jesus. Terceira fase para cumprimento dessa obra evangelística é a integridade, é sermos o que somos, onde estamos. Nós somos servos de Deus, nós somos discípulos e discípulas de Cristo Jesus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós temos de ter essa integridade, de sermos inteiros, pregarmos o evangelho inteiro, para não agradar homens, mas para agradar o Senhor. Em quarto lugar, renúncia. Abrirmos mão de conforto, abrirmos mão de tudo aquilo que o Evangelho poderia nos dar, para que o Evangelho chegue com carinho a vidas e corações, tratarmos as pessoas com graça, com misericórdia. E por último, termos uma entrega total do Evangelho, sendo o Evangelho pregado, todo o Evangelho sendo pregado a todo homem, e nós nos entreguemos a nós mesmos, que nós possamos dar a nossa própria vida em favor do Evangelho de Cristo Jesus. É sobre isso. Paulo escreve aos Tessalonicenses, que estavam ouvindo mentiras a seu respeito de seus amigos, e Paulo está dizendo, levando aquela igreja a dizer: vocês sabem como nós nos comportamos, vocês viram em nós. É como se Paulo tivesse dizendo assim, como nós começamos a dizer, se você já ouviu aquela frase, uma mentira várias vezes dita pode se tornar verdade. Paulo pode estar dizendo assim para aquela igreja: contra fatos não há argumentos. Portanto, vocês sabem, os fatos estão aí, nós agimos assim, vocês nos viram. Vocês viram o nosso sofrimento, vocês viram que nós fomos chamados, vocês viram como nós agimos com integridade, como nós renunciamos para tratar vocês com carinho, como nós não entregamos apenas o Evangelho, mas entregamos a nossa própria vida, vocês que são amados de Deus.
Minha amada irmã, minha amada irmã, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê essa ousadia de sermos servos dele nesta medida. E mesmo que em meio a sofrimento, a dores, Deus nos use para o progresso do Evangelho. Essa carta aos Tessalonicenses, ela é relevante para nós hoje. Ela é relevante no sentido de nós percebermos o que Deus deseja para as nossas vidas, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, qual é o chamado e a vocação de Deus em Cristo Jesus para a sua igreja, para o seu povo. O meu desejo intencionalmente é que nós nessa noite possamos ter sido edificados. Você que está acessando essa live em qualquer momento, possa ter sido edificado. E que a graça do Senhor esteja na sua vida e que o poder do Evangelho possa fazer você, a nossa comunidade, as comunidades cristãs crerem que o Evangelho que é pregado com fidelidade, este Evangelho, ele cresce, ele gera frutos, ele gera transformações de vidas, de corações, de famílias, de pessoas das mais complicadas que nós possamos achá-las. O Evangelho de Cristo Jesus, ele tem poder para fazer exatamente isso. Como nos tempos de Paulo, escrevendo essa igreja tão nova, ele passou apenas 21 dias, ou 3 sábados, ou quase pelo menos um mês e meio. E aquilo criou um rebuliço naquela grande metrópole de 2000 anos atrás, uma cidade de 200.000 habitantes. Foi impactada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos use também desta maneira. Pai querido, Pai de amor, nós louvamos o Senhor, porque estudando a sua palavra, nós somos exortados, ó Deus, a sermos mensageiros ousados da tua palavra, a sermos mensageiros que creem que o impossível do Senhor se torna possível quando o Senhor levanta uma igreja que crê no poder do Evangelho. Por muitas vezes, ó Deus, nós perdemos a esperança de que o Evangelho nesses dias de hoje ainda transforma. Nós vemos, ó Pai, lugares tão difíceis, países tão difíceis, nações tão difíceis, uma geração tão difícil, tão complicada como a nossa. Nós por vezes, ó Deus, desanimamos. Por vezes, ó Deus, a tua igreja está clamando, Maranata, vem Senhor Jesus, não por causa da sua vinda, mas, papai, para sairmos deste mundo hostil, tão hostil à tua palavra, tão hostil ao Evangelho. Mas, ó Deus, nós estamos aqui com um propósito, porque a tua igreja é o povo poderoso do Senhor, que tem a mensagem poderosa do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entregarmos a nossa vida, a sermos íntegros, a nos colocarmos à tua disposição para o anúncio da vitória, desta vitória que já foi conquistada por Cristo Jesus. O único pedido que eu faço aqui nesta noite, ó Pai, diante deste ensino da tua palavra, usa-nos com poder para a honra, glória e louvor do teu santo e bendito nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu povo e sobre ele permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a nossa comunidade, Deus abençoe você que está aqui conosco e que a tua maior intenção de coração, intenção sincera de coração, o seu maior desejo como filho, filha amada de Deus, é ser um discípulo dele, que proclama as virtudes dele e que creia no poder transformador, regenerador, pacificador do Evangelho de Cristo Jesus. Uma boa noite, Deus os abençoe.